No vídeo de hoje eu quero abordar contigo o cálculo das cargas de alvenaria nas nossas edificações. E eu quero tratar de um assunto específico. Como que eu posso fazer um projeto de estruturas em situações que eu não tenho a definição da posição das alvenarias na minha estrutura? Eu já fiz vários shoppings, vários prédios de salas comerciais, e isso, na verdade, é uma situação que se repete. Em shopping é muito comum que o aluguel de lojas e espaços dentro dessa edificação tenham rotatividade. Se você tem uma grande loja âncora, ela tem pouca parede, mas se aquela área, grande da loja alugada para uma outra série de pequenos empreendimentos, então você vai ter muita parede. Então, muitas vezes em shopping, diria para você que até na maioria das vezes, eu já fiz para mais de 10 shoppings, todos eles tinham isso comum. Você não tem a definição real da alvenaria. Quero abordar contigo como calcular, fazer um passo a passo de como você chegar no valorzinho lá da carga de alvenaria por metro, que é como nós normalmente representamos essa carga, e o que fazer na hora que nós estamos fazendo o empreendimento que eu não tenho a definição clara ainda das alvenarias. Vem comigo. Bom, a primeira coisa que eu quero mostrar para ti é como a gente faz o cálculozinho lá da carga permanente e aqui de uma forma mais geral, né? Primeira coisa importante que você tem que ter que toda a carga de alvenaria, pessoal, ela é calculada em função da altura útil da alvenaria, seja ela uma parede externa ou uma parede que esteja, como está representando aqui a nossa figurinha, sob viga, seja ela uma altura livre que está interna à estrutura e aí ela pode estar sob viga ou sobre laje. O que importa mesmo é a gente chegar no cálculo da altura útil dessa parede, né? Porque é isso que efetivamente vai virar carga aqui para nós, tá? Então, basicamente, a conta que a gente vai fazer é pegar lá o pé direito aqui eu tô chamando de topo a topo do pavimento, tá? E a exemplo aqui de uma figurinha, né? Você vê que tem lá a carguinha dos tijolos, né? Que não necessariamente precisa ser o tijolo vermelho, você pode ter um drywall, você pode ter uma parede de gesso, você pode ter um tijolo diferente. Mas o grande ponto aqui, o equacionamento desse problema, que por sinal é bem simples, eu vou calcular a altura de alvenaria H-alve aí em duas situações, né? Na primeira é quando ela está abaixo de viga, que eu basicamente pego a altura do meu pé direito, ou o topo a topo da edificação, né? Topo a topo de pavimento da edificação menos a altura da viga, e eu posso pegar também essa altura nas situações que a minha parede está sob laje. E aí eu pego o pé direito, topo a topo de pavimento, menos a altura da laje que eu estou lá fazendo, né? Bom, na hora que eu faço essa continha, o meu H-alve é a minha altura livre de parede. E aí como é que a gente calcula o peso dessa parede? Primeiro, é importante a gente ver aqui, que nós temos situações diferentes de como essa parede vai ser confeccionada. Eu estou mostrando aqui um desenho para você que tem lá um tijolo, depois uma região de chapisco, uma espessura lá do emboço e uma espessura do reboco com a argamassa colante mais o revestimento. A depender da parede, você não vai ter o reboco, ou você não vai ter a carga, porque depende se a parede está acabada com tinta, né? Se for com tinta, você não tem a argamassa colante. Se for revestimento, tem a argamassa colante, mas talvez dê para fazer só com o emboço e a argamassa. Mas em geral, o que é que eu quero que você entenda? Que uma alvenaria, ela vai ter um acabamento mais ou menos como esse, né? Se vai ser tinta, se vai ser revestimento, é uma outra discussão, mas em geral é isso aqui. Por que eu tô lhe dizendo isso? Porque junto com o tijolo, que em muitos casos a gente se refere como base, né? Junto com a base da parede, vem o acabamento. Então, o valor da carga por metro linear lá de carga de parede tem muito a ver com o acabamento que a gente está utilizando na nossa parede. Então, o que é importante? Importante primeiro você saber lá o que vai ser o acabamento mais ou menos. No entanto, nós temos essa tabelinha da norma, essa tabelinha foi eu replicando, mas a gente pode ir lá na norma, tá? E ela tá lá, né? Alvenaria de vedação, mostrando pra gente o que efetivamente tem de valores. É importante a gente saber que eu tenho lá o peso, espessura de revestimento por face e em função do tipo de bloco. Então você tá vendo aqui, um bloco de 6,5 centímetros de espessura. Se não tiver acabamento, nós estamos falando aí de uma carga de 100 kg por metro quadrado. Se for 1 centímetro de espessura, né, por face, 140. Se for 2 centímetros, já vai para 180. Um tijolo de 9 centímetros já vai ali para 150 centímetros de carga por metro quadrado na hora que eu tenho um revestimento aí por face. Eu tô falando isso para vocês, obviamente aqui eu tô só mostrando que são os mesmos valores que estão na norma, né? Mas eu tô mostrando isso para você entender que o valor da carga de alvenaria depende muito da espessura do revestimento. Em geral, tá? Em geral, o que a gente vai ter, pessoal? Em geral, nós vamos ter blocos cerâmicos vazados, né? Na esmagadora maioria dos casos, blocos cerâmicos vazados.
E um bom valor de referência que a gente tem é adotar para alvenarias internas o valor de 150 kg por metro quadrado, para alvenaria externas o valor de 250 kg por metro quadrado, para gesso o valor de 80 kg por metro quadrado. Drywall mesmo, a norma vai dizer para a gente usar ali da ordem de 50 kg por metro quadrado, né? Que é esse 0,5 que você está vendo aqui, 0,5 kN por metro quadrado. Mas em geral, esse valor, os prédios que eu faço, normalmente eu adoto esse valor. Enson, por que a carga da fachada é maior do que a carga das paredes internas? Isso porque normalmente o acabamento da fachada, ele é maior, né? Não vou dizer maior, mas ele é mais espesso, né? A parede de fachada, ela tem de ser uma parede mais bem acabada, tem revestimento por fora. O prédio que eu moro, por exemplo, é assim, né? A parede interna, inclusive, é até de gesso, e as paredes internas e divisórias entre apartamentos são paredes de tijolo. Só que a parede externa tem todo um acabamento e mais um acabamento cerâmico. As paredes internas não têm acabamento cerâmico. Então, por essas razões de acabamento, via de regra, a parede interna tem 150 kg e a externa 250 quilos, tá? A gente pode fazer uma alteração desses valores, se for ali para um drywall, se for para um gesso, sem nenhum problema, mas no caso de estar utilizando ali o tijolo, é mais ou menos esses valores que a gente pratica. Gente, juro para vocês, dos mais de 550 prédios que eu fiz, que não era drywall ou gesso, já decidido no início do projeto, era 150 quilos parede interna e 250 quilos parede externa, tá? Aí eu pego lá para saber a carguinha de alvenaria, eu vou pegar esse gama, né, esse peso específico aqui por área, vezes a minha altura de alvenaria. E aí, para não deixar vocês na mão, vamos fazer um exemplinho bem simplesão, ó. Então eu tenho aqui a laje 6 com 8 centímetros de espessura. Aí você tá vendo que existe uma parede interna aqui nessa laje, né, separando o quarto aqui do banheiro, que é esse trechinho aqui laranja. Então como é que eu faço a continha? Eu pego a altura útil de alvenaria é 3,4, que é o pé direito de topo a topo desse hotel, 3,4 menos 0,08, que é a altura da minha laje, dá 2,96. 2,96 como é uma parede interna, vezes 150. Então, na hora que eu for modelar lá no meu prédio, eu vou botar isso aqui com 450 quilos por metro, tá? Essa é a carga que eu modelaria dentro do meu programa. Interromper o vídeo aqui e te dar um aviso rapidinho. Estão abertas as inscrições da nossa pós-graduação em projeto de pontes, viadutos rodoviários e ferroviários. Se você é engenheiro civil, quer atuar nesse mercado que desde 2021 passou por uma grande mudança, essa é a tua grande chance. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá para tu receber mais informações da pós. Agora continue teu vídeo. Se eu pegar agora a alvenaria que está sob a V7, né? O que a gente tem? 3,4 menos o 0,6, que é a altura da minha viga, dá 2,44. 2,44, como agora eu tenho uma alvenaria externa, eu vou multiplicar por 250, então o carregamento dá 610 quilos aí por metro. Então 610 seria o carregamento que a gente vai deixar aí sobre a viga para uma alvenaria externa. Se você quiser fazer a conta, né, e fazer agora sob viga, por exemplo, sob a viga V25, que é essa viga vertical aqui do lado direito, você poderia pegar o 304 menos 60 dá 240 vezes 150, isso aí daria 370 quilos por metro. E lá no programa, você simplesmente vai fazer a inserção dessas cargas, né? Eu peguei aqui esse predinho, ó, você vem aí, né, bota lá uma carguinha, então eu venho aqui, ó, na aba carga, vou aqui em carga linearmente distribuída, e vou colocar lá o valor aqui, tá, ponto 4, né, colocaria aqui o valor. Detalhe que você tem que colocar o valor como carga permanente, tá? Independente do software que você está utilizando, carga de alvenaria, ela é uma carga permanente. Dou aqui um OK, o programa pergunta para mim onde é o começo da carga, né? Então, digamos que eu tivesse uma parede que começasse aqui e terminasse aqui assim, pronto. A carga está inserida lá, acabou aqui, vou colocar o restante das minhas outras cargas. Então é isso que a gente tem, né? Aqui, ó, num prédio como esse, você tem a posição de todas as cargas, tem carga sobre laje, tem carga sobre viga, tem carga interna, tem carga externa, tem carga aqui para tudo que é lado, né? Obviamente que a gente está aqui no caso onde eu tenho a arquitetura muito claramente definida, onde vai ser necessário o meu carregamento. Mas e se eu tivesse numa situação onde eu não tenho esse carregamento, essa arquitetura com essa carga de alvenaria muito bem definida, né? O que é que a gente faria? Bom, ponto importante aqui para nós, tá?
Eu fiz, dentre os vários shoppings que eu fiz, tem esse aqui que é em Brasília, que é o Shopping Manhattan. Esse é um projeto que a gente iniciou em 2021, né? Esse shopping foi entregue recentemente, ó, até tá aqui, ó, Shopping Manhattan Brasília. Quem é aí de Brasília deve conhecer esse shopping. É um shopping construído pela Paulo Otávio, né? Esse shopping tem uma coisa muito interessante, que é uma estrutura de, se eu não me engano, o shopping existe nos primeiros 8 pavimentos, depois brotam do shopping 2 torres residenciais e uma torre comercial. O cara trabalha na torre comercial, mora na residencial e desfruta do shopping ali, né? O principal meio de transporte dele é o elevador, tá? De boaça, né? Bom, aqui no Google ainda é durante a obra, ó, você tá vendo que tem uma torre residencial subindo aqui do lado direito, uma do lado esquerdo aqui que já tá lá em cima e a torre comercial que tá lá no fundo e os 8 lances de shopping aí. Um shopping como esse, muitas vezes vai ter variação da alvenaria, tá? Por quê? Porque quem aluga o shopping, existe ali uma rotatividade. Todo mundo aqui já foi no shopping que tinha lá uma loja Renner, que é uma loja gigantesca, ou um Riachuelo, ou uma C&A da vida. Essa loja saiu do shopping ou mudou de lugar e aquele espaço que era uma loja gigantesca, âncora do shopping, virou agora um monte de lojas pequenas, né? Ou 3, 4 lojas menores. E na hora que você tem uma loja muito grande, essa galera que é âncora, ela não quer parede na loja dela, né? Ela quer que você tenha a visão da loja inteira, normalmente. Na hora que você troca uma loja grande por várias pequenas, obviamente as pequenas querem ali sua privacidade e vai ter alvenaria. Então você vê que a hora tem alvenaria, a hora não tem, e essa alvenaria vai mudando de lugar. E agora eu vou te dar um dado muito interessante, tá? Se você fizer uma pesquisa, assim, pegar projetos, eu já fiz isso com os projetos que eu já fiz. Pega lá a área do pavimento, pega lá o somatório de todos os comprimentos de alvenaria, existe um intervalo que é quase constante na maioria dos pavimentos que a gente faz, seja residencial, seja de salas comerciais ou de interesse comercial. O que é que eu tô dizendo? Ó? Se eu pegar a área aqui de todo esse pavimento, tá? Se eu pegar a área aqui, ó, de todo esse pavimento e somar as alvenarias que eu tenho aqui no pavimento inteiro, eu somo aqui todos os comprimentos de alvenaria. Então eu tenho lá todos os meus comprimentos de alvenaria e eu somei todos os comprimentos em planta de alvenaria e dividi pelo valor da planta. Quanto dá esse valor? Gente, acredite ou não, esse valor é variável, tá? Mas ele, em geral, tende a ficar entre 0,4 e 0,7 metros por metro quadrado. Ou seja, na média, cada metro quadrado que eu tenho num pavimento, eu tendo a ter de 0,4 a 0,7 metros de alvenaria, tá? Então, isso aqui é uma boa situação para a gente dar uma estimativa. Por quê? Imagina que eu tenho de 0,4 a 0,7 metros por metros quadrados de alvenaria. E eu estou fazendo um projeto onde a alvenaria ainda não foi decidida, eu não sei. Mas eu posso jogar na minha laje uma carga equivalente por metro quadrado para simular a alvenaria que possa vir a existir ali sobre a minha estrutura. Como é que eu faço isso? Eu posso tirar partido daqui, ó, do 0,4 do 0,7. Então, sei lá, vamos pegar aqui um 0,5 metro por metro quadrado. Vamos imaginar que eu tenho aqui um pavimento de 500 metros quadrados. Então, o que é que eu poderia fazer numa situação dessa, tá? Eu pego aqui o meu 0,5, então 0,5, vezes, tá menor, vezes, eu vou multiplicar agora por uma área qualquer, né? Eu vou multiplicar e dividir só para você entender o raciocínio. Vamos dizer que o nosso pavimento tem 100 metros quadrados, então multiplica aí vezes 100. E eu vou multiplicar também vezes a altura útil. Aí isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque dependendo da edificação que você está fazendo, você vai ter ali na média um pé direito, né, topo a topo de pavimento da ordem de 3 metros. De forma que a altura útil de alvenaria fica ali mais ou menos nos 2,20, 2,30, às vezes 2,40. Então isso é uma conta que aí sim, né, quando você estiver fazendo um projeto, você tem que ter o pé direito da sua estrutura, né, pô, não tem como. Então, você tem lá seu pé direito, você olha, e aí você vai fazer essa correção. Eu vou fazer aqui para 2,3, né, 2,3, aqui a altura útil, gente, não é o pé direito, não é o topo a topo. É da saída do topo de baixo até o fundo da laje de cima, ou da viga de cima. Então eu tô fazendo aí uma altura média útil da ordem de 2,3. Muito bem, vou multiplicar isso agora pelos 150. Eu poderia multiplicar
pelos 150 quilos ou um pouco a mais. Eu gosto de multiplicar pelos 150, que é ali a parede interna, até porque você pode dizer assim, não, mas tem a externa que é 250, então tem que ver aí um valor. Mas a gente tende a ter muito mais parede interna do que externa, isso é um ponto importante. E outra, vira e mexe, nem sempre você vai ter tijolo, mas aqui a gente vai multiplicar pelo que seria ali o peso específico por área da alvenaria, né? Por área vertical ali, digamos assim. E aí vou dividir isso em toda a área do pavimento, que é 100, né? Por isso que eu disse que ia multiplicar e dividir. Bom, eu agora posso fazer uma continha de padeiro bem simples. Então agora eu tenho, ó, 0,5 vezes 2,3, 0,5 vezes 2,3 vezes 150. Deu aqui na minha conta, ó, 188 quilogramas força por metro quadrado. Pronto. Essa é uma carga diária que a gente colocaria na alvenaria nessa situação aqui. Enzo, o meu pé direito é maior do que esse teu. Não tem problema. Tu vai lá e corrige o 2,3. Enzo, aqui no meu, apesar de eu não saber a posição da alvenaria, eu já sei que vai ser predominantemente drywall. Beleza, troca o 150 ali por 80, né? Por 90 para ter uma carga média, porque mesmo sendo drywall, entre acomodações diferentes, de diferentes donos e inquilinos, você vai ter tijolo provavelmente, né? Enzo, eu tô fazendo aqui um negócio que vai ser kitnet ou pequenas salas comerciais que eventualmente é comprado por um grande player. Beleza, então se você vai ter pequenos espaços, né? Então esse 0,5 talvez tenha que aumentar para 0,6, 0,7. Estou fazendo uma área que é shopping, então tende a ter lojas âncoras e tal. Então talvez botar isso aqui 0,45 ou deixar o 0,5. Você pode fazer essas variações, tá? Mas a informação relevante aqui é o 0,4 a 0,7 e você entender a continha que eu tô fazendo ali, pegando toda o comprimento, o somatório dos comprimentos da alvenaria no meu pavimento, multiplicando por uma altura útil previsível, dividindo pela área total ali do meu pavimento e chegando a um valor da ordem de 188 kg por metro quadrado. Em geral, as várias vezes que eu fiz isso, a carga de alvenaria vai ficar entre 150 e 200 kg por metro quadrado, tá? Quer ser mais conservador? Sapeca lá 200 quilos. Quer ser menos conservador? Vai ali no 150, que é um bom valor. Mas, em geral, os valores vão ficar aqui, né? Não quer dizer que sempre vai ficar acima de 150 e não quer dizer que sempre vai ficar abaixo de 200. Mas, na média, é isso aqui que você vai ter de resultado. Se você tiver um valor muito acima disso ou muito abaixo disso, dê uma boa desconfiada, né? Procure saber a razão. Mas em geral é esse valor. Bom, e aí digamos que eu tô lá na minha estrutura, né? E aí deu 188 quilos por metro quadrado, eu não vou ter mais ali a minha carga de alvenaria. O que é que eu faço? Você teria, obviamente, que apagar todas as alvenarias aqui, né? E aí inserir dentro da laje mesmo, se você quiser. Você vai vir aqui na aba da laje, da carga e acrescentar aqui, né? O ponto 150 é da pavimentação e revestimento e você vai colocar aqui mais ponto 188. Outra opção para quem usa o TQS é botar essa carga distribuída adicional em laje, ó, né? Então eu poderia ter botado aqui 188, ok, né? E jogar a carga lá na laje. Aí ele vai jogar em toda a área dessa laje essa carga adicional, né? Por isso que tá adicional de 188. E aí nada impede de eu sair copiando essa carga para todas as lajes, porque uma vez que eu estou aproximando a alvenaria aqui com essa conta, eu primeiro teria que apagar, né, todas essas alvenarias aí, como eu já falei, né, para não ter nenhuma alvenaria e tal, e colocaria lá a carguinha adicional de 188 kg por metro quadrado. Pode fazer isso, é tranquilo, mas isso não substitui se você tiver condições de colocar a alvenaria mesmo. Então assim, não vá ser preguiçoso, tá? Se você tem a arquitetura, faça como eu fiz aqui no meu projetinho, né? Ó, fui lá e coloquei as cargas de alvenaria e tal, bonitinho. Se você não tem a arquitetura, aí você pode colocar uma carga de alvenaria estimada, fazendo essa continha exatamente como nós te explicamos aí no vídeo, ok? E aí, gostou? Quer aprender o fino do jogo sobre como projetar estruturas? Eu vou deixar o link logo aqui abaixo para você conhecer a pós-graduação do Instituto Nacional de Engenharia Civil. Tá com inscrições abertas a pós de estruturas de concreto protendido. Basta clicar lá para você ter acesso a mais informações. A gente se vê.